Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre análise de variância. Bom, então para iniciar nós vamos dar um exemplo. Então uma situação, um estudo foi conduzido no período de um ano para acompanhar 3 grupos de homens com excesso de peso. No primeiro grupo, aplicou-se dieta, com redução no consumo de calorias. No segundo grupo, a prática de exercícios regularmente. E no terceiro grupo, mantiveram seus hábitos alimentares e o nível de atividade física. Então, foi medida a massa corpórea, no início e no final do período. Como avaliar se há alguma evidência de que exista diferença na variação média de massa corpórea nessas 3 populações? Então, a gente percebeu que existe o quê? Então, existem 3 grupos de homens com excesso de peso. Então, um deles vai fazer dieta, o outro vai fazer prática de exercício e o outro vai continuar como está. Então, como comparar? Então, existe uma comparação de vários grupos. Então, quando eu tenho mais de 2 grupos, eu não posso usar mais o teste T, que nós vamos mostrar um pouquinho para frente o porquê. Então, o que a gente tem? A gente tem 3 grupos, tem o grupo A lá que fez dieta, o grupo B que fez exercício e o grupo C que manteve com seus hábitos normais. Então, esse aqui nós temos uma população. Então, a população tem sua média, sua variância, desvio padrão, médio desvio. Então, o que a gente faz na prática? Eu não consigo medir todo mundo dessa população. Então, a gente pega uma amostra desse conjunto de dados, peguei uma amostra desse outro conjunto dessa população e uma amostra dessa população. Então, eu obtenho as estimativas dessa amostra. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma média e um desvio padrão, uma variância da amostra, a média e a variância da amostra. Então, a média da amostra a gente representa por x barra, e o S, e a média, a variância da população, com μ e o sigma, são símbolos gregos. Então, eu quero comparar se tem diferença entre essas 3 médias aqui. Para fazer essa análise, essas populações têm que ser independentes e têm que ter distribuição normal. Então, como comparar essas médias? A gente viu lá o teste T, 2 a 2, foi a aula passada. Então, eu comparo, quando eu tenho 2 médias, eu uso o teste T. Se eu tenho 3 amostras, eu teria quantos testes? 3 testes. Vamos supor, A1 com A2 com A3 e a 1 com A3. Se eu tenho 6 grupos, eu teria 15 testes. Então, a quantidade de testes que eu tenho que fazer ela é muito grande. Então, esse é o problema que vai aumentar muito a quantidade de testes. E isso pode levar a uma conclusão incorreta se eu fizer vários testes T 2 a 2. Então, o que seria a minha hipótese H0 lá? Nesse caso, como eu tenho 3 médias, é que μ1 é igual a μ2, que é igual a μ3. Então, vocês lembram lá do teste de hipótese? A hipótese H0 é sempre de igualdade, ou seja, que as médias são iguais e a alternativa que são diferentes. Como eu tenho 3 médias, a minha hipótese H0 é que μ1 é igual a μ2, que é igual a μ3. E o alfa a gente viu lá, que é o nível de significância, que é 0,05. Agora, se eu fizer 3 testes ao mesmo tempo, o que acontece aqui? E se eu pegar, como o alfa é 0,05, sobra 0,95. Se eu pegar 0,95 e levar ao cubo, que são 3 testes, dá 0,857. Então, a probabilidade de eu rejeitar H0 em pelo menos um teste vai ser 1 menos essa confiança aqui, vai ser 14,3%. Então, eu uso um alfa de 5%, só que quando eu vou testar, na verdade eu estou testando 14%. Então, o que é 14%? É a chance de eu cometer o erro tipo 1, ou seja, rejeitar uma hipótese verdadeira. Então, eu não posso fazer teste T 2 a 2, Então, esse aqui que é o problema. Quando eu faço só uma média com a outra, tem só 2 amostras, 2 médias, esse meu alfa continua 0,05. No caso aqui com 3, esse alfa ele vai passar para 14,3%. Então, eu estou tendo um erro de 14% ao invés de 5% que eu teria no início do teste. Então, eu não posso fazer o teste T. Então, como eles são conduzidos com o mesmo conjunto de dados, eles passam a não ser mais independentes esses testes e tem esse problema. Então, o teste para comparar essas médias aí, de acordo
que o erro tipo 1 seja igual ao alfa, é o que a gente chama de análise de variância, ou ANOVA, né, que está no inglês, Analysis of Variance, né? Então seria análise de variância. Bom, então, existem alguns conceitos em relação à parte experimental para a gente fazer uma análise de variância, né? O experimento é aquilo que a gente está montando, né? Por exemplo, eu vou comparar grupos de pessoas, né? Então eu vou ter que avaliar essas pessoas. O tratamento é aquilo que eu quero medir, né? Então, por exemplo, eu quero medir a redução do peso. Então o meu tratamento seria dieta ou seria exercício, né? A unidade experimental é quem vai receber o tratamento. Então, por exemplo, no caso ali seria o indivíduo, o sujeito, né? Cada indivíduo é uma parcela. E existem delineamentos experimentais, geralmente na medicina a gente usa inteiramente ao acaso, né? Bom, toda vez que eu vou fazer um experimento, eu preciso ter repetição das minhas medidas, né? Por quê? Para eu poder calcular a variância do erro aqui, eu preciso ter uma medida de erro, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um tratamento A e B. Então eu tenho que avaliar o A várias vezes e o B várias vezes para eu poder ter uma estimativa do erro, tá? Então sempre quando eu vou fazer uma experimentação, eu tenho que ter repetições dos valores. Bom, uma outra coisa que a gente faz na experimentação é que a gente chama de casualização, né? Então o que essa casualização tem por objetivo? É propiciar a todos os tratamentos a mesma probabilidade de serem designados a qualquer uma das unidades experimentais. Então vamos pôr um exemplo aqui, que isso aqui fosse uma bandeja aqui, ó, e eu tenho algumas placas de Petri aqui que eu vou testar um antibiótico A e antibiótico B contra bactérias, né? Vamos supor que eu vou pegar essa bandeja aqui e vou inserir ela colocar ela na geladeira dessa forma, daqui nesse sentido, né? Então o que vai acontecer? Essa parte aqui de cima vai ficar no fundo da geladeira e essa parte aqui vai ficar mais perto da porta da geladeira, né? Então vamos supor, por exemplo, se eu não tivesse feito a casualização, se aqui embaixo fosse tudo B, 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 e aqui em cima A, A, quando eu colocasse essa bandeja na geladeira, o que vai acontecer? Os antibióticos B, né, eles vão ficar mais próximo da porta da geladeira. Vamos supor que essas bactérias aqui, ó, elas são sensíveis ao calor. Então, como você abre a porta para ver o que está acontecendo no experimento, vai entrando calor. Então, muitas dessas bactérias aqui dessa parte que ficava de fora iriam morrer devido ao calor e não devido ao efeito do antibiótico, né? Então, o que eu faço? Se a gente fizer a casualização como está mostrado aqui nesse esquema, ó, então tanto A como B estão recebendo a mesma quantidade de calor. Então, eu elimino essa fonte de erro do meu experimento, tá? Então, é muito importante fazer a casualização para que os experimentos, todos eles, recebam as mesmas condições, né, de que estão sendo medidas. Um outro tipo que é usado no experimento seria o controle local, né? Isso aqui é mais utilizado ou talvez em solos, né, que são muito heterogêneos, ou talvez, por exemplo, eu vou testar, sei lá, vamos supor, cobaias, né? Então tem umas gaiolas grandes lá, então eu posso selecionar uma gaiola e considerar como um bloco, né? Às vezes uma gaiola está perto da janela e a outra está mais no escuro, na sala, não sei, algumas condições assim. Então a gente poderia tratar isso aqui como um bloco, tá? Só que bloco não é muito utilizado na medicina, não. É mais a parte, o principal seria essa casualização, tá? Então dentro dos blocos eu avalio todos os tratamentos, eu repito eles no mesmo bloco, né? Que tem 2 tratamentos só, mas se eu tivesse 3, aqui teria os 3 aqui e assim por diante, tá? É uma maneira de eu reduzir o erro experimental, ou seja, dentro daquele bloco ele está homogêneo. Bom, então como a gente viu, alguns testes paramétricos têm suas pressuposições, né? A análise de variância também não é diferente. Então tem aditividade dos efeitos, né? Geralmente os modelos que a gente usa são modelos aditivos. Homogeneidade das variâncias, né? Então os grupos têm que ter homogeneidades semelhantes, né? Variâncias semelhantes. Isso aqui tem jeito da gente testar, nós vamos mostrar depois lá no SPSS. E os erros, né, têm que ser independentes e normalmente distribuídos, tá? Então o que seria um erro? O erro seria a diferença entre o valor observado e o valor estimado pela média do modelo, tá? Então a gente chama de erros.
Então, ou seja, esses erros aqui eles têm que ser normalmente distribuídos, ou seja, tem que ser aleatórios, né? Eu não posso ter, sei lá, o tratamento 1 dá um erro muito grande e o tratamento 2 dá um erro muito pequeno. Então tem um problema aí de variância. Então, esses erros têm que ter distribuição normal independentes. Bom, a gente já viu um pouquinho sobre teste de normalidades, né? Então, isso aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido. Tem o Kolmogorov, Smirnov, né? Shapiro-Wilk. Então, são vários testes que testam normalidade, né? E a gente já viu isso aí, para ser paramétrico ou não paramétrico, né? Seria a lá não paramétrica, que a gente já falou um pouquinho do Man Whitney, né? E do Will Coxon, né? Então aqui a gente, as variáveis, para ser paramétrico, né? Para fazer análise de variância, as variáveis têm que ser em nível escala intervalar, tem que ter distribuição normal, variâncias homogêneas e observações independentes. Então, se eu tiver todas as pressuposições atendidas, eu posso fazer uma análise de variância. Bom, aqui só mostrando também, vou passar um pouquinho mais rápido. A gente já mostrou isso aqui, né? Os dados aqui têm distribuição aproximadamente normal. Aqui são assimétricos, assimétrica esquerda, assimétrica direita, né? Então, se eu tivesse uma condição dessa aqui, ó, assimétrica esquerda ou assimétrica direita, eu não poderia fazer análise de variância. Isso, na verdade, quando eu faço análise de variância, eu vou olhar essa distribuição dos erros, viu? Não se esqueça, não é dos dados, é dos resíduos. Eu vou fazer uma análise de normalidade dos resíduos. E tem também a simetria, né? Igual eu falei para vocês, na verdade aqui é a curtose, né? Então o ideal seria a curtose igual a 3. Se ela for abaixo de 3, ela está um pouquinho achatada, e acima de 3 um pouquinho afilada, né? Então a gente já viu um pouquinho sobre métodos gráficos, né, e métodos numéricos para analisar a normalidade. A gente já viu histograma, né, o que é plot, e os métodos de normalidade. Aqui a gente viu um gráfico, aqui um histograma, né? Aqui está normal e aqui não é normal, é assimétrico à direita, simetria positiva. Aqui também, essa parte aqui é normal, né? Tá, o box plot, ó, esse tracinho está bem no centro. Aqui o box plot está para baixo, tem muitos outliers aqui para cima, né? Mostrando que ele é assimétrico à direita. E os QQ-plots, igual eu falei para vocês. Então aqui os erros, ó, eles têm que ser distribuídos normalmente, ó. Essa parte de cima, mesmo a quantidade em cima, tem que ter embaixo, né? E aqui ele tem que estar em cima da linha. Aqui não é normal, está fora da linha e parece ter uma quantidade maior aqui do que embaixo, né? Parece estar aumentando, à medida que vai aumentando aqui, vai aumentando o erro. Então esse aqui tem um problema e eu não poderia fazer análise de variância se fosse uma situação dessa no slide de baixo, aqui na figura abaixo. Então o teste de normalidade que testa lá no SPSS é isso aqui, que é H0, né? Então isso aqui não pode esquecer, o H0 é que a distribuição é normal, é H1 que não é normal. Então aqui, nesse caso aqui, a significância, o p-valor, é maior que 0,05, então eu aceitei H0. Aqui também, 0,16 é maior que 0,05, eu aceitei H0, então a distribuição é normal. Nesse caso aqui a distribuição não é normal, né? Que o p-valor aqui, essa significância é menor que 0,05, então eu rejeito o H0. E eu aceito a alternativa que os dados não são normais. Então aqui, nessa figura de baixo, é que os resíduos não são normais, e aqui em cima é que os resíduos são normais. Bom, existem alguns testes, né, de homogeneidade de variâncias, né, para ver se as variâncias são homogêneas. Tem o de Hartley, tem o de Bartlett, né? Vocês vão ver lá quais são medidos lá no SPSS, tem o de Levine também. Então nós vamos ver no SPSS esses testes. E aqui um esqueminha para a gente ver se eu posso fazer análise de variância, né? Então eu pego meus dados lá e faço a normalidade dos erros lá, testo a normalidade. Se os dados deram normal, eu vou testar homogeneidade de variâncias. Se deu homogêneo, então eu posso fazer análise de variância, tá? Só que existe alguma alternativa. Então, por exemplo, eu fui lá, deu normal. Aí eu vou testar a homogeneidade das variâncias, deu heterogêneo. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma transformação dos dados. Então a gente viu logo na primeira aula como transformar os dados, né? Criar a raiz de x ou fazer o log de x, né? Então eu posso aplicar uma transformação nos dados e testar a normalidade de novo nesses resíduos. Se der normal, aí eu posso fazer análise de variância, tá? Outra coisa, testei a normalidade, deu não normal. Aí eu faço a transformação.
Se deu normal, aí eu posso fazer análise de variância, tá? Mas deu não normal, eu transformei, continua dando não normal, então a minha única alternativa seria um teste não paramétrico, que depois a gente vai ver que seria o Kruskal-Wallis, que é uma análise não paramétrica para substituir a análise de variância. Bom, então, quando a gente faz uma análise de variância, né, a minha hipótese H0 é que as médias são todas iguais, que H1 é igual a Mi1 é igual a Mi2, igual a Mi3, até MiK, né, K tratamentos. E a hipótese alternativa é que pelo menos uma das médias das populações são diferentes, né? Pode ser A1 com A2, ou A2 com A3, ou A1 com A4, tá? Então lembra-se aí que a hipótese H0 da análise de variância é que as médias são todas iguais. E a alternativa é que pelo menos uma delas difere entre si, né? Então, a ideia da análise de variância é inferir sobre as médias a partir de uma análise sobre a variância dos grupos, né? Porque se existe diferença entre os grupos, vai expressar essa diferença na variância, que vocês vão ver agora nas formas como são calculadas, né? Então, quando trabalhamos com diversas populações diferentes, assumimos que as variâncias dessas populações são iguais. Então, ou seja, eu assumo que a variância da população 1 é igual a 2, é igual a 3, então eu tenho uma variância comum entre elas, né? E essas variâncias eu posso dividi-las como variância dentro dos grupos e uma variância entre os grupos, né? Então vamos imaginar que eu estou comparando dois conjuntos de porquinhos aqui, duas raças diferentes. Existe uma diferença do peso deles aqui, ó, né? Mesmo que eles sejam da mesma raça, às vezes um é mais esperto, outro é mais lento, né? Às vezes engorda mais. Então, se eu pesar esse aqui, tem uma variação entre as médias deles. Então, tem uma variação aqui dentro desse grupo. O mesmo ocorre aqui, ó, dentro desse grupo também tem uma variação, tá? Agora, se eu... existe a variação dele. Agora, se eu comparar entre os dois, existe uma variação entre eles também, né? Talvez esse grupo aqui, ó, é um pouquinho mais pesado que o grupo de cima, então tem uma variação entre. Então, quando a gente vai fazer a análise de variância, a gente vai testar se essa variação entre ela é muito maior do que a variação dentro. Se essa variação entre for muito grande, significa que um dos grupos realmente ele é diferente do outro grupo. Então, essa diferença a gente vai testar se é significativa. Tá? Porque, igual eu falei para vocês, uma variação sempre tem. Mas se a variação é grande, significa então que o tratamento está fazendo efeito. Então, existe diferença entre os grupos, né? Que dá a variação total. Então, essa variação aqui dentro, que a gente chama de variações aleatórias, né? Igual eu falei para vocês, talvez devido onde o porquinho fica, aqui no caso aqui, né? Ou devido à temperatura. Então, são várias variáveis que influenciam essa variação aqui dentro, né? E os efeitos de tratamento são os efeitos que a gente quer testar para ver se está tendo efeito ou não. Bom, então essa variância dentro é a comparação da variação dos valores individuais ao redor de suas médias da população, ou seja, uma média ponderada das K variâncias amostrais individuais, né? Então, o que eu faço? Isso aqui é a fórmula da variância. Não precisa se preocupar muito não, mas eu pego o tamanho da amostra 1 menos 1 vezes a variância. Então, uma variância ponderada, né? Eu pego o tamanho da amostra 2 menos 1 vezes a variância 2 e assim por diante. Então, eu calculo a variância dentro, né? Então, o que é a variância dentro? É a média das variâncias dentro de cada grupo, dentro de cada tratamento, né? Então, eu fiz a média de cada tratamento. A variância entre é a variação das médias de populações em torno da média geral, onde a média geral é a média das N observações que compõem as K diferentes amostras, né? Então, por exemplo, eu pego todos os indivíduos, sei lá, um exemplo aqui dos 3 grupos e tiro uma média. Aí eu vou pegar a média do grupo 1 menos a média geral, a média do grupo 2 menos a geral e a média do 3 menos a geral. Aí eu falei para vocês, se um grupo é muito diferente do outro, essa diferença aqui vai dar grande, ó. Vamos supor, a média aqui é 10, essa aqui vai dar 2, então dá uma diferença grande. Então, essa variância entre ela vai ficar grande. Aí, se ela ficar grande, é por quê? Porque tem algum efeito de tratamento aqui, ó, tá? Então, a média geral seria a média 1, média 2, mais a média K, dividido pelo total, uma média global, né? Então, é isso que acontece. Eu tenho uma variância dentro e a variância entre, né? Então, eu vou comparar essa variância dentro em relação a entre. E quando eu faço isso, a gente tem um teste que a gente chama teste F.
Quando a gente estava comparando duas médias, a gente estava usando o teste T. Na análise de variância, a gente vai usar o teste F. Por que é o teste F? Porque é um teste para razão de variâncias. Então, eu aplico esse teste F, que é o teste da análise de variância, né? Como que eu calculo F? É a variância entre dividido pela variância dentro. Aí ele vai me dar um valor. E eu tenho um valor na tabela. É igual aquela curva que a gente mostrou na aula passada. Se esse F calculado for maior do que o da tabela, significa que tem diferença entre os grupos. Se ele for menor que o da tabela, é porque não tem diferença entre os grupos. Bom, e quando eu faço uma análise de variância, a gente cria isso aqui que a gente chama quadro de análise de variância, né? Então aqui eu tenho os tratamentos, isso aqui é chamado de grau de liberdade, né? Então no caso do inteiramente um acaso, eu tenho número de tratamentos menos 1, aqui o resíduo é tratamento que multiplica repetições menos 1, e aqui o total do experimento, tá? Então eu tenho aqui, ó, grau de liberdade, a gente chama soma de quadrados. O quadrado médio seria a soma de quadrados dividido pelo grau de liberdade. Então, esse quadrado médio é como se fosse uma variância. Então, eu tenho a variância de tratamentos e a variância do resíduo, é como se fosse variância dentro. Então, eu vou dividir a variância de tratamentos pela variância do resíduo e vou ter o F calculado. E eu vou comparar com o F da tabela. Tá? Então, o princípio é esse, da análise de variância. Então, vamos ver o exemplo daquele que a gente falou lá no início, né? Dos 3 grupos. Então, eu tenho um grupo que fez dieta, o outro grupo praticou exercício, e o outro grupo é o grupo controle que manteve-se no mesmo ritmo que ele estava acostumado, né? Então, ó, o primeiro grupo que fez dieta teve uma perda de peso de 7,2 kg, um desvio padrão de 3,7, e eu tinha 42 indivíduos nesse grupo. O segundo grupo que fez só exercício teve uma redução de 4 kg, é uma variação de 3,9 e 47 indivíduos. E o controle só reduziu 0,6 kg, na verdade não reduziu, aumentou, né? Teve um aumento de 600 gramas aqui, desvio padrão de 3,7 e um N de 42. Né? Então eu quero comparar se tem diferença entre eles, ou seja, será que a dieta ou o exercício foi diferente, fez efeito para diminuir o peso? Então é isso que nós vamos comparar. Né? A minha hipótese H0 é que não tem diferença entre elas, ou seja, que essa média aqui é igual a essa e que é igual a essa aqui, ó, né? Que a dieta é igual a exercício, que é igual a controle. E nós vamos fazer um teste para ver se tem diferença entre elas. Como eu tenho mais de 2 tratamentos, eu tenho que usar uma análise de variância. Então, como que eu calculo a variância dentro? É igual eu falei para vocês, é uma média das variâncias dentro. Ó. Então, eu vou pegar essa aqui vezes essa vezes esse e tirar uma média, porque essa aqui é a variância dentro do grupo. Ó. Então, eu tenho uma variância de 14. Como que eu meço a variância entre? Né? Isso aqui é aquela média global. Como é que é a média global? Eu peguei essa média aqui, ó, ponderada por 42, mais essa média ponderada por 47, mais essa média ponderada por 42 também. E calculei uma média geral. E agora eu vou fazer a diferença de cada tratamento menos a média geral. Né? Ó, menos 72, 7,2, menos essa média geral. Então, eu calculei uma variância entre. Tá? Então, aqui a gente tinha a variância dentro e a variância entre. Né? Agora, eu vou dividir a variância dentro pela variância entre. Né? Então, eu peguei aqui ó, a variância entre dividido pela variância dentro. Dividi a variância entre pela dentro. Deu esse valor aqui. Ó. Olhando na tabela, o valor tabelado é 3. Né? Então, portanto, como o F é maior que o F crítico, que é maior que 3, rejeitamos H0 e concluímos que existe pelo menos uma população cuja média é diferente das demais. Tá? Então, a análise de variância, o teste F, só fala para nós o seguinte, que existe diferença entre os tratamentos nesse caso ou não existe. Tá? Então, eu fiz aquele quadro de análise de variância, vai soltar aquele quadrinho lá, eu olhando o teste F, ele vai falar para mim, tem diferença ou não tem. Aí, depois que eu fizer o resultado do teste F, eu vou partir para o que a gente chama de pós-hoc, ou pós-teste, né? Aí eu vou comparar agora qual média que é diferente de qual, né? Aqui eu só consigo dizer que existe pelo menos uma das médias são diferentes. Aí eu vou fazer o pós-hoc para ver quais são diferentes. Então existem vários testes, né? Existe o TU, que é o mais rigoroso, né? O Duncan tem baixo rigor, esse Student Newman-Kiel aqui, o Scott Knott também, ele separa por grupos. Então tem alguns testes, né, que
A gente geralmente usa muito esse teste Tukey aqui, né? E aqui seria um jeito de eu representar esses tratamentos com as letrinhas, né? Não sei se vocês já viram alguns artigos, depois eu vou passar algum artigo para vocês lerem sobre análise de variância, né? Então, como é que eu defino isso aqui, ó? Então, eu fiz um teste Tukey lá, ó. Então, aqui, ó, o tratamento A, B e C, eles têm toda a mesma letra A. Então, eles não são estatisticamente diferentes entre si. Só que se eu olhar o tratamento D, ele é B e C. E o tratamento A, ele é só A. Ó. Então, esse A difere do D. Por quê? Porque aqui é A e aqui é B e C. Ó. Só que esse D não difere do B e nem do C. Por quê? Porque aqui é B, e aqui é B e aqui é B também. Então, é assim que eu interpreto as letrinhas. Tá? Bom, aqui foi feito mostrando para vocês que usando diferentes testes, né? Então, o Tukey, igual eu falei para vocês, ele é mais rigoroso. Ó. Pelo Tukey, não existe diferença entre o A, nem B, nem C, porque aqui é tudo A. Ó. Mas se eu usar o Duncan, aqui o Duncan já diferenciou o C para mim. Ó. Ele falou que esses dois aqui são diferentes na verdade, que esse é diferente desse aqui, né? Ó. Porque aqui é A e aqui não é A. Aqui era A e aqui continua A. E aqui era A e aqui é B. Ó. Então, pelo Duncan, o produto A, ele é diferente, ele é maior que o produto C. Né? E o teste Scott-Knott ele não dá essa sobreposição de letrinhas, ele é mais fácil de interpretar. Né? Então, aqui pelo Scott-Knott seria esse tratamento é o melhor. Depois vem esses dois, o B e o C, depois o D e o E, e depois o F e o G. Então, quando eu vou apresentar os dados da análise de variância, eu coloco essas letrinhas para mostrar o que aconteceu. Né? Bom, a gente fala um pouquinho sobre transformação de dados, né? Então, geralmente tem algumas recomendações. Quando eu tenho contagens ou notas, eu posso tirar a raiz quadrada dos dados para transformar, né? Quando eu estou trabalhando com porcentagens, eu posso usar o arco seno lá para fazer aqueles dados ficarem com distribuição normal, né? Eu posso aplicar o logaritmo, log, né? Quando tem contagens muito discrepantes, né? Aí eu tenho que tomar cuidado, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou pegar meus dados, fazer uma transformação e vou testar o resíduo. Se deu normal, eu vou fazer a análise de variância com os dados transformados. Só que depois, na hora de interpretar, eu tenho que substituir a média dos transformados pela média dos dados originais, tá? Para eu colocar no meu trabalho. Bom, então, só dando um resumo aqui, né? Se os erros eu fiz transformação de dados, os erros continuam não normais, né? As variâncias são heterogêneas, então a gente vai usar uma estatística não paramétrica. Então, igual eu falei para vocês, o Kruskal-Wallis é um teste não paramétrico para delineamento inteiramente ao acaso, né? Para substituir a análise de variância. Então, eu fiz lá tem mais de 3 grupos. Não deu distribuição normal, as variações heterogêneas, eu uso um teste não paramétrico, que é o Kruskal-Wallis. E quando tem dependência entre os tratamentos, eu vou usar o Friedman, que nós vamos mostrar depois pelo SPSS. Né? Então a aula de hoje era isso, e agora eu vou fazer um exercício para vocês. Então até mais.